O Brasil precisa estar atento. Eu vou estar explicando isso aqui nesse vídeo. Peço que vocês prestem bastante atenção. Curta esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas conservadores e cristãos como você. E comente abaixo o que vocês acham aí das recentes tentativas de intervenção internacional sobre o nosso território, principalmente aí sobre a nossa Amazônia. Vocês têm que analisar uma coisa. Essas pressões internacionais, elas começaram a se intensificar no momento em que o Brasil começou a bater recordes de apreensões, começou a bater recordes de prisões aí de ilícitos, principalmente na área da região amazônica. Por quê? O Brasil conseguiu aumentar investimentos para as Forças Armadas e para a Polícia Federal, que são os principais responsáveis aí por vigiar essa área, e como as tropas estavam preparadas para fazer várias ações nesse território, nós conseguimos ver aí os resultados positivos disso. É só vocês analisarem as operações Verde Brasil 2, a Operação Craça, que vocês irão entender tudo o que está acontecendo. E aí entra algo muito importante que o brasileiro ele não pode deixar de entender. As narrativas elas são criadas para que depois haja um domínio, tá? Eu vou repetir para vocês. As narrativas são criadas para que depois se haja um domínio. Então, a narrativa da vez é que o Brasil está destruindo a Amazônia, né? Isso aí, inclusive, até o Joe Biden falou isso, né? Que o Brasil está demolindo a Amazônia. E isso é algo muito preocupante, porque uma mentira que vai sendo repetida várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então é isso que a narrativa diz. A narrativa tenta criar um cenário, tenta dizer que algo está acontecendo e que algo precisa ser feito, e aí normalmente essa solução ela é muito pior do que a dificuldade momentânea que um país está passando. Então, se o país está vivendo uma dificuldade que é passageira, que é com relação às queimadas, aí a mídia, aí as narrativas internacionais, elas amplificam isso, elas aumentam isso para criar aquela ideia de que ou algo precisa ser feito logo ou aquilo não vai melhorar. E aí a gente entra numa onda de intervenção mesmo. Quando esses países começam a criar essas narrativas, depois, pelo que a geopolítica nos mostra, depois ocorrem intervenções brutais e aí a destruição do local. É isso que acontece. Agora, vejam bem, se existem problemas de queimada, não existe só no Brasil, existe em outros países também. Vários países do mundo ocorre esse problema, né? É uma coisa que, infelizmente, é difícil de controlar, mas que o Brasil está tentando. O Brasil está fazendo operações nesse sentido e está fazendo tudo aquilo que ele pode para combater todas as ilegalidades na Amazônia. Okay? Isso é um fato. Agora, querem transformar o Brasil numa colônia. É isso que está acontecendo. E aí a gente vai analisar, quando a gente vai traçar um gráfico aí dos minérios do mundo, o mundo está sem matéria-prima. Qual que é a matéria-prima? Onde tem a maior quantidade de matéria-prima existente? Claro que é no Brasil. E uma vez que o Brasil faz operações para coibir que essa matéria-prima ela seja levada daqui para fora, de forma ilícita, de forma ilegal, isso prejudica aí os negócios dos poderosos, né? Dos poderosos que querem controlar aí o mundo. E aí, para controlar o mundo, passa pelo controle do Brasil. Como que vamos controlar o Brasil? Vamos colocar sanções econômicas contra o Brasil. Vamos acabar com o comércio no Brasil, vamos enfraquecer a moeda nacional. Isso não está surtindo efeito, então vamos partir para sanções militares. Então, aí que mora o perigo, aí que mora o problema, aí que mora toda a confusão. Vocês precisam ficar atentos, vocês precisam cobrar as autoridades para reforçar as Forças Armadas para que a gente consiga tampar, tá? Fechar toda a nossa região aí de fronteira e acabar de uma vez por todas com essa evasão de recursos que acontece aqui, né?
com os nossos recursos, com as nossas riquezas indo, né, embora, e aí o brasileiro ficando aí à míngua. E aí a gente entra numa questão que é muito importante. O Brasil é campeão mundial de preservação ambiental. O Brasil é campeão, vou repetir, mundial de preservação ambiental. O Brasil preservou toda a sua cultura, toda a sua natureza, toda a sua diversidade, né? Em outros lugares, em outros locais do mundo não existem índios, né? Na região aí amazônica que é administrada pelo país, pelo Brasil, você tem aí diferentes etnias, tá? Não se aboliu, não se executou os índios como se executaram em outros lugares, em outros locais, desculpe. E aí você entra naquela onda. O Brasil sempre faz as coisas corretas, o Brasil é sempre um país certo, sempre respeitou todos os países e agora vê aí a sua soberania sendo desrespeitada, né, por interesses internacionais. Então a gente tem que abrir os olhos o mais rápido possível, ficarmos atentos e entendermos aí todo o cenário, tudo que acontece e, claro, sempre dando apoio às nossas Forças Armadas para que eles cumpram o papel constitucional deles, que está previsto aí na Constituição Federal, que é a defesa da pátria. Tá? Os militares têm essa obrigação constitucional, juraram isso pelo sacrifício da própria vida, e para que eles possam defender a nossa nação, eles também precisam de recursos, precisam de preparações e precisam, mais do que tudo, de armamentos que serão capazes aí de serem manuseados por eles para qualquer eventual aí possibilidade de conflito. Lembrando que, para os senhores e para as senhoras, que estabilidade não existe. Não existe esse conceito de estabilidade. O mundo ele muda muito. Tudo no mundo muda, tá? Tudo que acontece no mundo hoje, daqui a 5, 6 anos, os problemas já não serão mais o mesmo. Já teremos outros problemas, porque o mundo ele está mudando numa velocidade muito grande. E aí a gente entra num contexto, numa ideia que a gente precisa falar. Todo lugar onde o europeu tocou a mão, ele destruiu. Isso não sou eu que estou falando, isso não é uma questão de preconceito, de discriminação e coisas do tipo. A gente está falando aqui, pessoal, de todo lugar onde ele explorou, deu errado. Todo lugar onde ele invadiu para explorar, o lugar não conseguiu mais se reerguer. Tá? E aí a gente entra numa ideia, numa questão que esses países que foram explorados, que tiveram todos os seus recursos sendo levados, eles depois eles não vingaram, não viraram mais países de primeiro mundo, não viraram mais países fortes. E o Brasil ele caminha na contramão disso. O Brasil foi explorado sim, antigamente, o Brasil teve ali a sua independência, teve ali o seu momento onde criou-se um exército nacional, e o Brasil ele caminha na contramão disso, porque o Brasil ele consegue preservar as suas áreas, ele consegue desenvolver suas políticas, ele, na medida do possível, consegue crescer também a economia, o PIB. Então a gente está no caminho certo, a gente está no caminho de crescimento, só que aí entram essas sanções econômicas, entram esses absurdos que são ditos contra nós, que nós estamos destruindo a Amazônia e tudo mais. Que é isso? A Amazônia é a nossa riqueza, é aquilo que a gente tem aqui de sagrado no nosso território, que a gente por anos preservou muito bem. E claro, cabe ao Brasil, às instituições, aos órgãos brasileiros, cada vez mais preservarem essa área e lutarem para que o Brasil seja cada vez mais forte e atuante contra qualquer tipo de ilegalidade na Amazônia. Então é isso, um forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.